A paz do Senhor, irmãos, estamos chegando para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. É apenas um reforço para os nossos professores, para os nossos coordenadores, para todos os nossos alunos, tá bom? Não deixe de frequentar a sua congregação e estar junto com os irmãos ali, aprendendo e estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje a nossa lição é a lição de número 6, que vamos estudar os capítulos 8 e 9 de Hebreus, cujo título é Cristo, sacerdote e sacrifício perfeitos, tá bom? Os nossos objetivos é que no final da nossa aula os nossos alunos precisam saber, né? Tudo que nós estudamos ali com base nesses objetivos. Então os objetivos são entender o serviço do ministro do santuário, conhecer acerca do tabernáculo celestial e elencar os privilégios da nova aliança, tá bom? Então estes serão os objetivos que nós vamos procurar alcançar até o final da nossa aula, tá bom? O nosso texto áureo, então, ele vai dizer o seguinte: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. A nossa verdade prática: Cristo é ao mesmo tempo nosso sacerdote compassivo e o sacrifício definitivo pela remissão dos nossos pecados. Vejam, enquanto os sacerdotes da antiga aliança ofereciam sacrifícios recebidos de outras pessoas, ou seja, externo a eles, Cristo ofereceu-se. Ele é sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos para a nossa introdução. A nossa introdução, primeiro eu quero mostrar o seguinte, que nós já temos estudado sobre a excelência de Cristo, sua superioridade em relação aos personagens mais importantes para os judeus, sobre os profetas, sobre os anjos, Moisés, Josué, Arão e mesmo Abraão. No capítulo anterior, capítulo 7, o escritor começou a nos falar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Ele tomou como base um personagem misterioso chamado Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e do qual o próprio Abraão reconheceu a sua superioridade, né, lhe dando dízimo e sendo abençoado por ele. Este Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo. Agora, aqui no capítulo 8, nós somos convidados a entrar no tabernáculo, onde ele irá nos mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo e da nova aliança em relação ao antigo sacrifício e à antiga aliança. Bem como ele vai nos mostrar também a eternidade do tabernáculo celeste em relação à temporalidade do tabernáculo terrestre, tá certo? Então, o nosso tópico 1 vai dizer: o sacerdote, Hebreus capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo 13. O nosso subtópico 1 vai dizer: sacerdote celestial, Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. É interessante que ele diz assim: o essencial das coisas que temos dito. Vejam que são muitas as informações que o escritor de Hebreus ele tem passado para os seus leitores, né, e que servem para nós também. Mas ele diz que tem coisa que é principal, que é essencial. Então, ele vai apresentar o que é essencial. E mesmo esse essencial, quando paramos para analisar, é muito profundo. Vamos falar rapidamente sobre os 5 pontos essenciais
citados pelo escritor, tá bom? Então, o primeiro é o seguinte, é que ele diz que nós temos um tal sumo sacerdote. E aí você já parou para pensar, como assim tal sumo sacerdote? Nós precisamos voltar então ao capítulo 7, lá no versículo 26, quando ele vai dizer que ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto, mais elevado do que os céus. Ora, qual sumo sacerdote anterior tinha esse caráter? Nenhum, não é verdade? Todos eram extremamente falhos, imperfeitos. Vejam só, Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho e foram mortos. Arão se levantou contra Moisés em murmuração junto com a sua irmã Miriam. Eli era conivente com os pecados dos seus filhos. Só Cristo possui um caráter excelente, um sacerdócio perfeito. Em segundo lugar, nós podemos observar que o escritor diz que ele assentou-se. O que quer dizer com ele assentou-se? Ele quer dizer que a obra de Cristo foi consumada para sempre. Não havia cadeira no santuário, pois o trabalho dos sacerdotes nunca estava acabado, era imperfeito. Diariamente precisavam oferecer ofertas e sacrifícios. Cristo ofereceu um único sacrifício. Mas em terceiro lugar, ele diz que ele assentou-se à destra, à direita do trono da majestade nos céus. Cumpriu-se então a promessa do Pai ao Filho, lá no Salmo 110, no versículo 1, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nos lembramos também do estudo anterior, Melquisedeque, rei e sacerdote terreno, um tipo de Cristo, rei e sacerdote celestial. Na antiga aliança, ou era rei ou era sacerdote. Cristo juntou os dois, ele é rei e é sacerdote. Mas em quarto lugar, o escritor também deixa evidente a divindade de Cristo. Só o Filho igual, da mesma substância, poderia sentar-se ao lado do Pai. Como o Pai diz acerca do Filho em Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, que nós já até estudamos, né? O teu trono, ó Deus, é para sempre. Por fim, em quinto lugar, ele deixa claro a exaltação do Filho. Tendo cumprido sua missão, ele retorna exaltado. Veja o que diz Paulo lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor foi também exaltado. Bem, agora vamos passar para o versículo 2. Ele mostra que Jesus é ministro do santuário, e ele vai dizer do verdadeiro tabernáculo. Se ele fala que existe um verdadeiro tabernáculo, é porque existe um tabernáculo que não é verdadeiro. Mas peço que você aguarde um pouquinho, que mais lá na frente, no capítulo 9, nós vamos estar falando sobre o tabernáculo, tá bom? O versículo 3, ele vai falar sobre o serviço do sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam os sacrifícios trazidos pelo povo, e eram vários. Por isso, o final do versículo 3, ao referir-se a Cristo, ele vai dizer o seguinte: por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. O verbo aqui, oferecer, ele está em um tempo verbal que carrega o significado de oferecer uma vez por todas. Jesus ofereceu-se uma vez, um único
sacrifício, tá certo? O versículo 4, ele vai nos mostrar que na terra Jesus não poderia exercer o ministério sacerdotal, porque ele não era da tribo de Levi, tá bom? Então, por isso, ele não poderia, pela lei, apenas seriam sacerdotes os que fossem da tribo de Levi. Como Jesus era da tribo de Judá, então, na terra, ele não poderia ser sacerdote. O versículo 5, ele vai retomar a questão do tabernáculo, que nós vamos deixar para daqui a pouco, tá bom? O autor da lição também ele escreve o seguinte: porque ele é o único sumo sacerdote que já subiu aos céus, o único mediador entre Deus e os homens, conforme está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5, tá bom? O nosso subtópico 12 vai dizer: mediador de uma melhor aliança, Hebreus capítulo 8, versículo 6, que diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. A partir daqui, precisamos ter em mente que o escritor aos Hebreus vai fazer suas considerações com base na profecia de Jeremias, no capítulo 31, do versículos 31 ao 34, tá bom? Então é importante que você leia para que você tenha uma melhor compreensão. Quando nós falamos de aliança, precisamos ter duas coisas em mente. Primeiro, que houve uma transição. Em Mateus, lá no capítulo 26, a partir do versículo 26, Jesus estava comendo a Páscoa com seus discípulos. E a partir daquele momento você vai observar que ele institui a ceia, institui a nova aliança, baseada então no seu sacrifício, no seu corpo e no seu sangue. A segunda coisa que nós precisamos também entender é que as alianças, elas foram dadas por Deus, as duas alianças, e elas são boas. Alguém pode pensar que a antiga aliança com base na lei era ruim, imperfeita, o que até parece sugerir o versículo 7, se você for ler, mas não, ela era boa. Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 18, ele vai dizer que a lei é boa. Lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, ele vai dizer que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então o problema, gente, não foi a lei, mas o homem que não conseguia cumprir a lei. Ficou evidente, então, a total decadência do homem. Agora, a aliança da qual Jesus é mediador, ela é superior. Por quê? Porque ela traz promessas superiores. Ela é universal, muito mais abrangente que a anterior. O autor da lição, ele vai mencionar aqui, então, várias comparações que você pode usar aí na sua aula, tá certo? O nosso subtópico 3, uma aliança perfeita. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Os israelitas não foram capazes de obedecer a Deus. Eles até disseram a Moisés, se você for ver lá em Êxodo, no capítulo 24, no versículo 3, tudo o que o Senhor falou, faremos. Mas logo lá no capítulo 32, eles estavam adorando um bezerro de ouro. O comentário bíblico, Ierbes, ele diz o seguinte: a nova aliança, ela não depende mais da fidelidade humana a Deus, e sim da promessa fiel de Deus aos homens. E aí ele continua dizendo, a lei diz, aquele que observar os seus preceitos, ou seja,
o que se encontrava escrito na lei, por eles viverá. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Mas a graça diz, a obra está consumada. Creiam e vivam. Tá certo? De acordo com a profecia de Jeremias, a nova aliança seria superior. Por quê? Porque ela não mais estaria registrada em tábuas, mas na mente e no coração, fruto de uma vida transformada interiormente. Ela não depende dos méritos humanos, mas da graça de Deus. E em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, Paulo vai deixar isso muito claro, né? Que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Finalizando, o autor da lição, ele vai citar então o versículo de número 13. E ele vai dizer assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e os seus pecados e as suas prevaricações não me lembrarei mais. Uma aliança perfeita, tá bom? O nosso tópico 2, então, o tabernáculo. Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6. O nosso subtópico 1, tabernáculo da velha aliança. Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Bem, gente, tem muita coisa para se falar sobre o tabernáculo, tá bom? Mas nós vamos dar aqui uma visão superficial para que você tenha, então, uma pequena base sobre o tabernáculo, sobre os utensílios, sobre o serviço do sacerdote, tá certo? Primeira coisa que nós precisamos entender, então, é que esse tabernáculo, depois ele foi substituído pelo templo que foi construído por Salomão. E esse tabernáculo também, ele foi, e está lá em Êxodo no capítulo 25 e no versículo 8, diz que Deus iria habitar no meio do povo através do tabernáculo, tá bom? Em algumas passagens ele é chamado também de tenda do encontro e também de tenda do testemunho, por causa das tábuas do testemunho que estavam dentro da arca, que por sua vez estava dentro do tabernáculo. Ele deveria ser construído de acordo com um modelo que o Senhor mostrou a Moisés lá no Monte Sinai. E você pode ver isso lá em Êxodo, no capítulo 25, no versículos 9 e no versículo 40. E também aqui, né, o escritor de Hebreus vai falar sobre isso no capítulo 8 e no versículo 5. Uma observação interessante é que o tabernáculo, ele deveria ser construído de forma que os sacerdotes, eles dessem as costas para o sol nascente. E por que isso? É porque os povos pagãos daquela época, eles adoravam o sol como uma divindade. Israel deveria adorar aquele que criou todas as coisas, inclusive o sol. O escritor aos Hebreus também, ele fala da tenda propriamente dita, ou seja, aquela parte da tenda do tabernáculo que era coberta e que era constituída de duas divisões, o santo lugar e o lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque você vai observar, inclusive aqui na nossa lição, depois você pode observar aí na sua lição, que existe uma área que ela é externa. Mas o autor aqui de Hebreus, ele não vai trabalhar, não vai mencionar esta área, tá bom? E esta área externa, ela era chamada de pátio. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre ele, tá bom? Agora você precisa ficar atento também no seguinte, é que em algumas passagens, quando se fala tabernáculo, às vezes eles estão se referindo à área total, incluindo o pátio. E por vezes está se referindo apenas à parte do tabernáculo específico que era coberto, tá bom? Para efeito de informação também, a área total, incluindo o pátio, ela media aproximadamente 45 metros de comprimento
por 22 metros e meio de frente, tá bom? E ele possuía apenas uma entrada, que era pela parte da frente, tá bom? A parte coberta do tabernáculo, que é a parte que o escritor de Hebreus então vai trabalhar, que ele está tratando, ele também tinha umas medidas, que a medida aproximada era de 13 metros e meio de comprimento por 4 metros e meio de frente. Lá no capítulo 8 e no versículo 5, o escritor de Hebreus ele está se referindo exatamente a este tabernáculo, terreno e com várias deficiências. E que não era, ele vai dizer, não era o tabernáculo verdadeiro. Veja, ele precisava de manutenção, ele precisava ser montado e desmontado, ele só podia estar em um lugar de cada vez e só pertencia à nação de Israel e não ao mundo inteiro. Veja como ele era imperfeito, né? Lembrando também que o tabernáculo ele foi substituído depois pelo Templo de Salomão, como nós já falamos, e que o Templo de Salomão foi destruído 2 vezes e hoje ele também não existe. É por isso que o escritor vai dizer o seguinte no capítulo 8, no versículo 2, que existe um verdadeiro, que Moisés teve o privilégio de ver e que João também na ilha de Patmos pôde contemplar. Está lá em Apocalipse no capítulo 11 e no versículo 9, um tabernáculo original. O terrestre é apenas uma réplica, é apenas uma cópia, tá bom? O nosso subtópico 2 então vai dizer móveis do tabernáculo. Hebreus capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 5, que diz assim: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, versículo 2 ao 3. Vejam que o escritor ele vai se referir apenas aos utensílios que estão na parte coberta. O santuário, ou seja, o tabernáculo propriamente dito, os quais ele apenas cita. E no versículo 5, ele diz que ele não vai entrar em detalhes, né? Porque não é este o propósito dele. Nós vamos falar um pouquinho, tá bom? Para que os irmãos tenham uma visão geral, mas também seria importante os irmãos lerem os textos, principalmente lá, Êxodo, Número e Levítico, que vão tratar muito sobre o tabernáculo e sobre o serviço dos sacerdotes. Vamos lá então? Primeiro, o pátio. O pátio, ele era a área externa, podemos assim dizer. Ele era cercado, ele tinha uma forma retangular e era cercado, tá bom? Nesse pátio, então, o que é que nós encontramos lá? Nós encontramos o altar de bronze, ou do holocausto, onde as pessoas levavam seus sacrifícios até o sacerdote. Também no pátio havia uma bacia de bronze, uma espécie de pia, digamos assim, né? Também chamada de mar de bronze, onde o sacerdote fazia as abluções ou lavagens cerimoniais. Assim que ele entrava, ele precisava lavar suas mãos, lavar seus pés, e em determinadas situações ele precisava lavar o corpo todo, tá bom? Isso indica simbolicamente que Deus mostrava a eles a necessidade de purificação espiritual. Bem, agora, na parte do tabernáculo propriamente dito, então, saindo do pátio, passando pelo primeiro véu, havia o tabernáculo, que nós já falamos que ele é dividido em 2 partes, tá bom? O lugar santo e o lugar santíssimo. Logo entrando, então, na primeira parte, no lugar santo, no lado direito, encontrava-se a mesa dos pães da proposição, também chamado de os pães da presença, tá certo?
E nela haviam 12 pães que representavam as tribos de Israel, mas que também representavam a provisão de Deus, tanto para eles como para nós. Os sacerdotes, eles faziam a troca destes pães todo sábado e só eles poderiam comer destes pães. Lembrando que você vai ver que Davi, quando fugia de Saul, chegou a comer destes pães e Jesus vai fazer referência a isso lá no Novo Testamento, tá bom? Os pães, assim como tudo no tabernáculo, apontavam para Jesus. Você vai ver lá em João, no capítulo 6 e no versículo 35, quando Jesus declarou o seguinte: eu sou o pão da vida. E lá no versículo 51 ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. No lado esquerdo estava o candelabro. Ele possuía 7 braços. Ele era também chamado de menorá. Ele era feito em ouro maciço e pesava aproximadamente 35 quilos. Ele possuía 7 lâmpadas a óleo, azeite puro. Como o tabernáculo não possuía janela, era exatamente o candelabro que servia de iluminação para o local. E não por acaso Jesus declarou, lá em João, no capítulo 8, no versículo 12, eu sou a luz do mundo. Já próximo à entrada do Santo dos Santos, diante do véu, havia o altar de incenso. Este incenso, ele estava relacionado às orações que eram levadas à presença de Deus. O fogo que acendia este altar, ele vinha lá de fora do altar do holocausto para poder acender o altar de incenso. Também é importante observar, gente, que o escritor aos Hebreus, ao falar do altar de incenso, no versículo 3 e no versículo 4, ele vai se referir como se ele estivesse dentro do Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, na segunda divisão do tabernáculo. Parece haver uma contradição, porque lá em Êxodo, no capítulo 30, e em Êxodo também no capítulo 40, é dito que o altar de incenso deveria ficar diante do véu, ou seja, no lugar santo e não no Santo dos Santos. Mas eu quero dizer para você que não há contradição. É o seguinte, é que o escritor aos Hebreus, ele está considerando o momento em que o sumo sacerdote, no dia de perdão, no dia da expiação, no Yom Kippur, ele entrava na presença do Senhor com o incenso. Então, por isso é que o escritor aos Hebreus ele está falando exatamente deste momento em que o sumo sacerdote está entrando no Santo dos Santos e ele precisava estar ali com o incenso, tá bom? Então, por isso ele considera que o altar do incenso está dentro do Santo dos Santos, tá? E não há, então, nenhuma contradição. Agora sim, entramos no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o lugar da manifestação da presença de Deus. Ali estava a Arca da Aliança, também chamada Arca do Testemunho. A arca era como uma caixa, feita de madeira de acácia e toda revestida de ouro. A tampa da arca, ela possuía em cima 2 querubins, que ficavam de frente um para o outro, de cabeça baixa. A tampa e os querubins, eles formavam uma única peça em ouro. E era exatamente ali, entre os querubins, que o Senhor manifestava a sua presença e a sua glória. Esta tampa, ela era chamada de propiciatório, de onde vem propiciação, o ato de tornar propício, o ato de tornar aceitável. Em cima da tampa, o sumo sacerdote oferecia o sangue, ele aspergia o sangue do sacrifício. Em João, no capítulo 2 e no versículo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 2, João escreve que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Isto é, o seu sangue foi oferecido pelos pecados de todos nós. Dentro da arca estavam
os testemunhos que Deus deu a Moisés, ou seja, as tábuas da lei, um vaso contendo o maná e o bordão de Arão que floresceu, tá certo? Não podemos esquecer também de mencionar o óleo da unção, que está lá em Êxodo no capítulo 30, no versículos 22 ao 33. Esse óleo da unção, ele era feito com uma composição especial, única, que não podia ser usado para outra coisa. Era usado para ungir os sacerdotes, o tabernáculo e seus utensílios, como sinal de separação para Deus, tá bom? O nosso subtópico 3, então, áreas restritas. Hebreus capítulo 9, versículos 6 ao 10. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Hebreus capítulo 9, versículo 7. O pátio, como nós já falamos, o pátio do tabernáculo, ele era o local onde as pessoas levavam os seus sacrifícios aos sacerdotes. De um modo geral, haviam poucas restrições para entrar no pátio. Agora, no lugar santo, as pessoas comuns não podiam entrar, apenas os sacerdotes podiam entrar para realizar os seus serviços. No Santo dos Santos, ou seja, o Santíssimo Lugar, apenas o sumo sacerdote poderia entrar, e isso com algumas condições, como diz aqui a nossa lição, tá bom? Primeiro, ele só poderia entrar uma vez por ano no dia da expiação, no dia de Yom Kippur, tá bom? Ele deveria entrar sozinho e entrava 2 vezes. A primeira vez ele entrava levando o sangue de um boi, que era oferecido pelos seus pecados e pelos pecados da sua família. Depois, ele entrava uma segunda vez, e aí levando o sangue de um cabrito ou de um carneiro, perfeito, sem defeito, que era oferecido então pelos pecados do povo. Também, ao entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote deveria levar incenso, queimar incenso. No versículo 8, o escritor deixa claro que o Espírito Santo mostrava que o acesso à presença de Deus ainda estava restrito. Mas Cristo, na cruz do Calvário, através da sua morte, abriu acesso. Em Mateus, no capítulo 27 e no versículo 21, Mateus vai dizer que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Agora, o acesso a Deus está aberto. Todos somos sacerdotes em Cristo. E Pedro vai dizer, sacerdócio real, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Agora, o propósito de Deus de ter um reino de sacerdotes, conforme está lá em Êxodo, no capítulo 19 e no versículo 6, está cumprido através da igreja, cujo sumo sacerdote perfeito e eterno é Jesus Cristo, tá certo? O nosso tópico 3, então, as liturgias e sacrifícios, Hebreus capítulo 9, versículo 7 ao 28. A lei dos ritos e sacrifícios, subtópico 1, Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Veja que é dito preceitos de serviço sagrado, ou seja, as cerimônias religiosas e tudo mais que eram realizados pelos sacerdotes. O Pentateuco, em especial o livro de Levítico, ele contém todas as orientações a respeito destas cerimônias. Queimar incenso a cada manhã e a cada noite, Êxodo capítulo 30, versículos 7 e 8, supervisionar as lâmpadas do candelabro de noite até amanhã, que está lá em Êxodo no capítulo 27 e no versículo 21, e substituir os 12 pães da mesa da proposição a cada sábado,
Está lá em Levítico, no capítulo 24, versículos 8 e 9. Como o autor da nossa lição mostra, aqui no capítulo 9 e no versículo 10, o escritor fala das diversas abluções, fazendo referência aos batismos ou às lavagens que eram feitas pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, também pelos levitas, para os leprosos, para as pessoas imundas, para a lavagem de roupas e de vasos. Então, quando se fala de abluções, se fala de todas estas lavagens que eram realizadas, tá bom? O nosso subtópico 2 vai falar os sacrifícios, Hebreus capítulo 9, versículo 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Precisamos ter em mente que haviam os sacrifícios que eram realizados diariamente, tinham sacrifícios que eram realizados em dias específicos e tinha sacrifícios que era realizado apenas anualmente, ou seja, uma vez por ano, tá bom? O que é importante, gente, é que o Evangelho estava sendo pregado através do tabernáculo, né? Os seus móveis, os seus sacrifícios, tudo apontava para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que, segundo João Batista, tira o pecado do mundo. Os sacrifícios, como está aqui na nossa lição, eles poderiam ser voluntários ou obrigatórios. Vamos falar rapidamente aqui, então, os voluntários. Nós tínhamos o holocausto, que era realizado por pecado não intencional e era queimado um novilho ou um pássaro. Tinha também a oferta dos manjares. Ele expressava gratidão em reconhecimento à provisão de Deus. Eram oferecidos fruto do campo em forma de pão ou bolo assado. E também tinha o sacrifício pacífico, que era um sacrifício realizado em ação de graças e comunhão, e era acompanhado de uma refeição compartilhada. A oferta era qualquer animal imaculado, podendo ou não ser acompanhado por grãos ou pães. Estes eram os sacrifícios voluntários. Agora nós vamos falar sobre os sacrifícios obrigatórios. Nós temos então aqui a oferta pelo pecado, que ela podia ser realizada de acordo com a situação econômica do ofertante. Ela poderia ser um novilho, um bode, uma cabra, uma pomba ou até 1/10 do efa de farinha. E por fim, nós temos também a oferta pela culpa, que ela era realizada por uma expiação de um pecado não intencional e que exigia, então, um reembolso à parte ofendida. Era um sacrifício de novilho. Gente, mas apesar de todos esses sacrifícios, na verdade, Deus, não era isso que Deus queria. Quando você vai ver lá o Senhor falando através de Samuel, ele vai dizer lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. E também é melhor o atender do que a gordura de carneiro. Então não era este o desejo do Senhor. E por fim, o nosso subtópico 3, Cristo, sacerdote e sacrifício. Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 28. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Como falamos anteriormente, com a sua morte na cruz, Jesus abriu caminho. O véu da separação entre o homem e Deus foi rasgado. Ele cumpriu completamente as exigências, consumou a sua obra, pagou o preço pelos
pecadores. Ofereceu-se então a si mesmo. Foi ao mesmo tempo sacrifício perfeito e sacerdote perfeito. O escritor aos Hebreus, ele vai terminar este capítulo, o último versículo, mostrando o objetivo primordial do sacrifício de Cristo. Ele vai dizer então, tirar os pecados de muitos. Mas não é somente isso. Ele vai dizer também que ele aparecerá a segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9 e o versículo 28. A nossa aplicação pessoal, então, ela vai dizer: vigie e guarde-se do pecado, para que diariamente você possa se apresentar em oração ao sumo e eterno sacerdote, como oferta agradável. Então, gente, tudo que nós fazemos é porque o Senhor já fez por nós. Então, sirva com toda alegria, com toda gratidão, com toda força, porque o melhor Ele já fez por nós, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Eu agradeço a sua presença na nossa aula de reforço da Escola Bíblica Dominical. Compartilhe nos seus grupos, deixe a sua curtida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário. A participação de todos é muito importante para a divulgação do estudo da Palavra do Senhor nosso Deus. Muito obrigado, fiquem na paz do Senhor Jesus.